Olá, começando mais um encontro de meditação com um tema que é bem interessante do ponto de vista de entender o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. É para entender um pouco como existem diversos fatores que estão associados a como nossa mente atua, e esses fatores eles acabam passando despercebido no tumulto do dia a dia, no tumulto das nossas atividades, e nós perdemos a percepção daquilo que realmente é fundamental para a gente. Mas antes de entrar nessa parte do texto e também trazer um pouco da contribuição do Paul Brunton, que é esse livro, Ideias em Perspectiva, que eu estou trazendo nesses dias aqui na Medita Unipaz, antes disso vamos nos acomodando para a receptividade desse momento. Então você senta numa posição confortável, movimenta o corpo inicialmente, movimenta as pernas, a coluna, os braços, e vai tomando consciência do momento presente, inspirando e expirando, acalmando o seu corpo, acalmando sua mente e dedicando esse momento para estar presente aqui e agora. Então inspira, expira e vai tornando esse processo de inspirar e expirar cada vez mais suave, mais leve, mais lento. E mais uma vez, inspira, expira. E vai trazendo para seu ser a percepção do momento presente. Vai trazendo a alegria, a gratidão, a simplicidade de estar aqui agora. Estar aqui agora, sem pressa, sem expectativas, sem nenhum lugar para chegar, dedicando esse momento a estar presente e a conhecer mais profundamente o seu ser. Durante essa curta passagem nossa pelo planeta Terra, com gratidão e dedicando a essa partilha também para todos os seres e para a evolução do nosso planeta, para ampliar a vibração de paz, de serenidade, de justiça. Cada vez que nós sentamos aqui, em silêncio, buscando profundamente perceber aquilo que somos e o que estamos realizando aqui, nessa fase da nossa vida, nós contribuímos para que o nosso planeta e todos os seres possam realizar o seu papel nesta passagem. Eu vou deixar aqui 1 minuto de silêncio. Se você quiser permanecer por mais tempo, você faz uma pausa do seu equipamento e depois retoma ao tema de hoje.
Aproveitando aqui a inspiração que o Paul Brandon vem trazendo para a gente, eu estou destacando hoje a importância da prática da meditação para proporcionar para cada um de nós vivências mais profundas do potencial que existe em nosso ser. Na verdade, muitas pessoas ficam tão envolvidas com as questões do mundo, com as demandas e com as diversões, inclusive, e vão passando o tempo distraído e às vezes não percebem nem mesmo o seu corpo. E nem tomam também consciência, muitas vezes, não chegam a ter consciência do movimento tumultuado que a mente da pessoa, né, está andando, cuidando das coisas, e cada hora uma oferta diferente para distração, para ocupação do tempo. Então a mente fica tumultuada, cheia de demandas, cheia de pensamentos diversos, e as pessoas nem percebem às vezes que isso que está acontecendo. E ainda, todo esse processo que suga o nosso corpo e a nossa mente levam muitas vezes as pessoas a viverem, passarem grande parte do tempo distraídas, sem perceber o que há de mais profundo, né? Esse lugar mais profundo que é a nossa morada, a nossa verdadeira morada. Então eu citei aqui 3 aspectos nessa breve fala. O nosso mundo físico, o corpo físico, o nosso mundo psíquico, que é a nossa mente atribulada e distraída com várias coisas, e o nosso mundo espiritual, que fica muitas vezes esquecido, que é a nossa transcendência, o verdadeiro propósito, como o Paul Brandon fala, o verdadeiro propósito da nossa passagem pelo planeta é descobrir esse ser mais profundo, que ele denomina de eu superior. Mas para entender melhor isso, vamos perceber que existem 3 forças mobilizadoras, que elas são impulsionadas por fatores físicos, psíquicos, e essas forças elas estão presentes. E essas forças nos movimentam muitas vezes, sem que a gente perceba. O primeiro fator é o fator relacionado às nossas necessidades, que estão no nível físico. E a força impulsionadora que está por trás disso é a sobrevivência. A nossa sobrevivência. Isso é natural que aconteça isso, né? Nós somos impulsionados pela sobrevivência do corpo físico mesmo, e temos de fazer um assistência social. Então nós temos de fazer uma série de atividades e de esforços para estar movimentando nesse sentido. O segundo fator, além da necessidade, que às vezes deve ser cumprida até certo referencial, até certo ponto, é um fator mais oculto, que é a carência, né? Que está relacionado ao nível psíquico. A força impulsionadora são os sentimentos, as emoções e as paixões. Então nós temos ali por trás uma carência e ficamos tentando suprir essa carência de diversas formas. E eu vou retomar um pouquinho sobre esse aspecto. Mas antes, o terceiro fator é o vazio. O vazio que representa o verdadeiro espaço que nós podemos ocupar. Relacionado a esse nível, nós temos a força que nos impulsiona a nosso senso de incompletude. Vamos tentar entender melhor, então, esses 3 fatores. Pela forma como nós lidamos com ele. Então, nós devemos ficar atentos ao que está nos mobilizando em cada momento, em cada fase da nossa vida. Porém, a meditação é um espaço privilegiado para desenvolver a atenção em relação a isso. Então, primeiro,
Precisamos estar atentos às nossas necessidades físicas. Bom, é a base, né, da nossa sobrevivência, mas perceber que é também a base da sobrevivência de todos os seres. Então, em vez da gente ficar só cuidando dessa necessidade, ampliar essa visão para todos os seres, isso nos deixa mais atentos, menos egoístas e mais atentos ao que está acontecendo. Caso contrário, nós caímos nesse egoísmo e no hedonismo e pensamos que nós estamos satisfazendo isso plenamente, quando no final isso pode gerar muito sofrimento, tristeza, frustrações, porque nós nunca vamos nos preencher apenas pelo aspecto dessa necessidade física. São aquelas pessoas que ficam trabalhando muito, fazendo muita coisa, querendo ter muita coisa, pensando que a partir de ter coisas materiais, encher mais a sua conta bancária, pensando que a partir dali a vida dela está resolvida, está garantida. E que nós sabemos que isso não é verdadeiro. O segundo aspecto, nós precisamos estar atento ao modo como nosso psiquismo opera, que é a nossa mente ego, que está sempre respondendo ao mundo, aquilo que nos aparece. E muitas vezes isso por trás desse movimento tem uma carência, um sofrimento, e daí vem os sentimentos de desejo e apego, buscando suprir essa carência. Então nós precisamos avaliar continuamente os sentimentos que nos movem e as demandas que surgem a partir de nossas carências. Não é negar as carências, mas está lá na base do próprio processo psíquico de cada um de nós, do ser humano, é tentar suprir essa carência. Daí os sentimentos, as emoções, as paixões, como sendo um fator que vai mobilizando e fazendo com que nós estejamos pensando que estamos resolvendo a carência, mas muitas vezes estamos novamente perdidos em função de atender algo que não vai ser totalmente preenchido. É claro que os sentimentos são importantes, as emoções, e nós devemos atender as demandas que surgem através do nosso psiquismo, os nossos desejos, mas é fundamental entender como surgem e quais são esses desejos e o que realmente nos mobiliza a partir daí. Mais uma vez, evitando que caiamos na ilusão de que estamos resolvendo plenamente nossa vida, atendendo a esse desejo de uma maneira não refletida, sem avaliar e sem perceber que existe um fator mais profundo que existe em nós, que somos os seres de incompletude. O ser humano é um ser incompleto, e é isso que é bom, porque é isso que nos faz mover. Mas essa incompletude, ela é difícil de ser percebida, porque existe um vazio, e esse vazio não é no sentido negativo, é no sentido positivo da nossa existência, porque é a partir daí que nós começamos a buscar mais plenamente nos entender aquilo que está por trás desse vazio, que é a busca de compreender mais profundamente a nossa transcendência. Nós não somos seres para estar parados aqui no planeta e tudo se encerra por aqui. Nós somos seres de transcendência. Então nós temos de transcender a própria condição humana. E muitas vezes essa tentativa pode também levar ao engano, porque nós começamos a tentar encobrir esse vazio, fazendo coisas, preenchendo demasiadamente nosso tempo e buscando nos completar, tanto materialmente quanto psiquicamente, para que esse vazio não se manifeste. E a manifestação é fundamental que ela seja percebida, porque é a partir dali que nós começamos a buscar mais profundamente o significado da nossa vida, da nossa existência. Então nós podemos, a partir daí, transcender e nos perceber como seres
que estamos para além do próprio mundo físico, do mundo psíquico, que é o que nós chamamos de transcendência ou espiritualidade. Esses 3 pontos, né, eles nos mobilizam o tempo todo. Todos eles são importantes, mas o fundamental é perceber em cada instante o que está sendo demandado e não ficar procurando, né, caminhos que são, na verdade, descaminhos que não nos permitam encontrar a nossa verdadeira realização. Eu estou pegando esses pontos porque o texto de Paul Brunton acaba nos lembrando desses aspectos. Então, no capítulo de meditação elementar, que é o capítulo 4, então tem esse nome, meditação elementar, ele coloca algumas questões importantes. Eu vou hoje, não vou escrever, eu vou ler pausadamente, para que a gente possa refletir em relação a alguns tópicos que ele coloca aqui, e isso pode nos ajudar a compreender melhor esses aspectos da nossa condição humana. Então ele diz que um dos valores da meditação é que ela leva a consciência a um nível mais profundo. Então um dos valores da meditação é que ela leva a consciência a um nível mais profundo, deixando o ser humano possa encontrar o seu centro e não fique apenas na superfície. O resultado é que essas reações sensoriais físicas não dominam totalmente a visão do ser, como acontece com um animal. A mente começa a dirigir para aquele aspecto que nós queremos atingir. Isso conduz cada vez mais a um autocontrole, a um autoconhecimento, e a uma autopacificação do ser. A meditação, escreve Paul Brunton, é meramente uma forma de prática simples que nós nem sempre estamos familiarizados. O que poderia ser mais simples do que dizer: se você olhar dentro do seu coração e da sua mente de forma suficientemente profunda e durante um tempo suficientemente longo para penetrar abaixo do tumulto dos desejos e das projeções mentais que diariamente distraem sua atenção, você poderá então descobrir a paz. Então, uma vez fazendo essa reflexão sobre esses 3 aspectos das demandas, ou dos fatores que nos mobilizam, né? O fator da necessidade, o da carência e do vazio, nós começamos a perceber quais deles estão presentes em cada momento e como nós podemos, dado, né, uma reflexão, uma avaliação, estar atendendo a cada um deles, sem ficar preso em apenas um deles. Nós vamos ter a oportunidade de voltar nessa questão, nessa terceira questão, que é a questão do vazio, que penso que talvez seja a mais difícil de perceber, porque parece dar uma conotação negativa quando ela é exatamente o fator que nos faz mobilizar, movimentar para entender que é ali que nós, como seres de incompletude, podemos tornar mais plenos. Mas isso vai ser em outro momento, eu vou deixar esses aspectos colocados aqui como reflexão, como avaliação, como contribuição do Paul Brunton para os nossos estudos aqui na Meditando em Paz. Então, a partir daqui nós vamos encerrando o nosso encontro hoje, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a presença de cada um.
Inspirando, expirando mais uma vez e permanecendo por um tempo nessa nossa condição de ser presente, aqui e agora.